Fala pessoal, Chico aqui. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre uma irritação dos donos de torno Nagano, que é o ruído aqui na caixa seca quando a placa está em movimento. Isso incomoda bastante. Alguns inclusive acham que é um defeito de fábrica. Será que é mesmo? Acompanhe aí e descubra se isso tem jeito de ser solucionado ou não. Sejam bem-vindos então ao canal Oficina Terapia, um canal de amadores assim como eu, e para todos os aficionados nesse universo do faça você mesmo. Esse torno Nagano aqui não é meu, é um torno de um amigo e ele veio aqui para a oficina para que eu fizesse a remontagem do torno. Ele estava desmontado e ainda vai sair aí uma série no canal contando a história desse torno aqui. Então, você que está interessado, gosta do assunto, depois vai encontrar no canal aí uma série dedicada exclusivamente a esse torno Nagano aqui. E muitos inscritos aí que tem esse torno perguntam se se trata de um defeito, se dos outros colegas, quem tem, por exemplo, se sofre com esse mesmo problema, né? E o que a gente acabou constatando é que me parece ser algo comum nesse modelo de torno. Então, como eu estou trabalhando na montagem desse torno, né, porque ele está todo desmontado, eu aproveitei a ocasião e quis inspecionar a caixa seca para tentar localizar a origem do problema. Pois bem, vamos então fazer a remoção desses acessórios. Eu já fiz a retirada de algumas partes, né? Então aqui a tampa, aqui eu já removi esse mecanismo todo aqui, né? E aí a parte eletrônica também já está desacoplada, basta só remover os dois parafusos aqui de cima, já está totalmente fora. E aqui eu já soltei esse mancal para trazer esse mecanismo para cá e também soltei os parafusos, né? Aqui embaixo tem essa chapinha. Já soltei todos os parafusos para poder remover então a caixa seca, né? Ela já está solta aqui em cima. Olha só. Então já saiu. E aqui uma vista de como ela está agora no momento. Então muito bem, pessoal. Aqui uma vista da caixa seca, que deveria ser uma caixa seca, né? Ela está com graxa em excesso, inclusive, né? Isso aqui não pode permanecer assim, tá certo? Então lembrando que nós estamos fazendo uma correção aí em alguns elementos do torno, né? Em função do modo como ele chegou pra gente. Então essa aqui foi uma tentativa, por exemplo, né, do dono anterior, de minimizar a questão do ruído, né? Muito intenso que apresenta essa caixa aqui quando ela está em operação. Mas, obviamente, essa graxa toda não resolveu o problema, né? E ela não pode realmente estar aqui. Então, ela está em local incorreto, inclusive em excesso, né? Um grande problema, inclusive, desse tipo de graxa branca, né? É o fato de que ela tende a ser expelida de dentro da caixa, né? E se ela continuar aqui, porque inicialmente vocês podem imaginar, falar, poxa, mas é graxa aí no meio da engrenagem, vai dar tudo certo, não tem problema, né? Na verdade tem, porque esse tipo de graxa aqui, se ele ficar um tempo parado, né, por exemplo, você já consegue observar que ficam pontos onde o óleo vai se acumulando, né? Então dá a impressão que há uma separação de elementos na graxa. E aí aquela porção mais líquida, né, e menos pastosa, começa a sair fora aqui, né? E como não há uma junta, né, para selar essa câmara aqui, né, esse óleo começa a vazar. Então praticamente vai ficar melado lá o tempo todo. E isso não vai ser bom pro torno, né? Então vejam, inclusive, a propriedade da graxa, né? Existem graxas especiais para uso em placas, né? Na caixa onde a placa está acoplada, né? Essas graxas ela tem uma propriedade que é resistir à força centrífuga. Então ela não é jogada para fora, né? Ou ela não é expelida, né? Não tende a ser expelida.
e ela fixa melhor nas peças que estão em movimento. Aqui um exemplo, talvez a gente consiga mostrar, que é como que a graxa se comporta aqui dentro, né, em alta rotação. Então vou trazer a engrenagem para cá, ela está parada aqui, estou movimentando o eixo com a mão, né, e vou posicionar ela aqui num ponto que a gente possa ver a engrenagem girando. Vou girar mais rapidamente e observem nesses pontos aqui, ó, nessa região em que a graxa tende a saltar, ou seja, ela é projetada para fora da engrenagem, né? Então vejam lá esse efeito, ó. Estão percebendo? Forma uma espécie de... Olha lá, a graxa visivelmente tende a saltar, né, da engrenagem para a parede. Olha só, mais uma vez. Ó, pulou até aqui no meu dedo, aqui, ó. Então, a tendência... Ó, saindo fora do ambiente aqui da própria caixa, né? Olha só. Então eu estou girando com a mão, uma rotação bem baixa. Então você imagina, por exemplo, essa caixa aqui submetida a uma rotação de 2.000 giros, por exemplo. Vai gerar um ambiente aí, uma atmosfera interna a essa câmara aqui, cuja a tendência da graxa é ser expelida com bastante vigor, né, para fora. Então vai ser um vazamento constante aqui, e isso não pode acontecer. Então o próximo passo agora eu vou remover a maior quantidade possível de graxa aqui de dentro. Vocês poderiam falar, poxa, mas usa um desengraxante, alguma coisa assim. Mas eu tenho duas preocupações. Uma, que eu não quero afetar a pintura, né? Essa pintura aqui que foi feita recentemente, eu não quero afetar, porque eu não sei exatamente como que ela foi composta, né? Eu imagino que tenha sido da forma mais correta possível, mas eu não queria afetar a pintura, né? Estou imaginando que um desengraxante em algum momento possa fazer algo que afete essa qualidade. E a segunda coisa, eu não quero que o desengraxante atinja lá os rolamentos internos, ou seja, eu não quero que ele remova a graxa original do rolamento, se é que ela ainda existe lá, né, de forma separada, né, porque aqui já deve ter misturado tudo. Mas de qualquer forma eu não queria intervir nesse aspecto. Então eu vou fazer uma tentativa de remoção de todo esse excesso de graxa aí, para que a câmara fique mais próxima possível do original. Já foi removido aí o excesso, né, possível. Deu um pote aqui, ó, mas ainda precisa tirar mais, porque aquele efeito de expulsão, né, da graxa ainda existe, ó. Então vejam que nesse ponto aqui forma uma crista, né, ó, formando uma crista aí, que é justamente a graxa tentando sair da engrenagem, né? Tentando não, a graxa sendo expelida, né, pela força centrífuga. Então quanto mais rápido girar aqui, maior é a força que vai fazer ela pular fora. Vamos tentar mais um pouco aí, deixar ele bem limpinho. Então aqui relativamente limpa, hein, pessoal. Aquele excesso já está removido, né? E agora vou fazer um teste aqui para tentar trazer a graxa lá do fundo, que porventura esteja nos dentes das engrenagens, enfim. Há um restinho ainda, vou acoplar a furadeira aqui, fazer girar isso aqui na furadeira, na parafusadeira, para tentar trazer mais graxa para cima.
Vejam aqui, pessoal, pulando a graxa aqui, ó. Vai pular nas luvas aqui, ó. Tá vendo aí? Muito bem, pessoal, feita aí a limpeza que foi possível, né? Vamos tentar explicar aí qual é o motivo, né, daquele ruído todo que aparece no Nagano em movimento, né? Então, quando se põe o Nagano em operação, né, a placa girando, engrenada, né, como nesse caso aqui, porque tenho três posições. Aqui no centro, a alavanca no centro, ele gira livre, né? Na alavanca à esquerda, ele está engrenado para um determinado limite de rotação, e no outro, o outro limite. Então essa alavanca tem 3 posições para operar em alta rotação e baixa rotação. Então vejam o seguinte, aqui na lateral, né, nessa polia aqui dentada, né, nessa polia branca, é transmitido a força do motor. Então todo o deslocamento chega até essa polia e ela transmite através desse eixo, né, para a placa aqui. Então vejam o seguinte, reparem no ruído que vai ocorrer quando eu travar aqui a placa e tentar movimentar aqui essa tomada de força, né, que é onde a correia dentada transmite o movimento do motor. Então reparem o seguinte, ó. Reparem que tem esse som, e é justamente o som dos dentes batendo um contra o outro, o que significa que não há um alinhamento e digamos assim, assentamento perfeito entre os dentes das engrenagens, né? Então, entre os dentes dessa engrenagem aqui com os dentes da engrenagem lá de baixo. Reparem novamente o som. Se eu mudar a alavanca aqui para esta posição, o efeito continua. Até mais alto agora, ó. Olha só, reposicionando aqui, ó. Então isso comprova realmente que há uma folga entre os dentes da engrenagem. Vamos dar uma olhada na ilustração aí, que permite que a gente compreenda melhor isso. Muito bem, pessoal, vou tentar demonstrar aqui para vocês, usando essas duas engrenagens aqui, o que acontece efetivamente lá dentro da caixa seca do torno Nagano, né? Então, reparem o seguinte nessa disposição aqui dos dentes dessa engrenagem. Então, essa engrenagem menor está girando no sentido horário, isso aqui vai girar no sentido anti-horário, e há então uma transmissão do movimento dessa engrenagem menor para essa engrenagem maior, tá? Então, aparece aqui um vetor né, que representa a força aplicada desta engrenagem sobre essa. Então, nas pontas aqui das setas, né, mais ou menos, nós temos os dois dentes, né, em contato. Então, os dois dentes da engrenagem menor em contato com os dentes da engrenagem maior. Então, essa transferência de força, né, da engrenagem menor para a maior, ela acontece nessa forma, ou seja, assim que o dente superior começa a se distanciar, né, em função do giro, o dente inferior aqui já está em contato, né, e continua então transferindo a força. Então reparem aqui que nesse caso este dente ainda está transferindo força para outra engrenagem e esse aqui já se soltou em função do próprio giro, né? Bom, e assim por diante continua o processo. Em relação às engrenagens da caixa seca do Nagano, o que nós temos é o seguinte, algo parecido com isso. Ou seja, nós continuamos tendo um vetor de força, né? Nós continuamos tendo um vetor de força aqui, e esse dente superior está tocando o outro dente da engrenagem, porém esse dente inferior aqui não. Então ele está longe ainda
Ou seja, tem um espaço físico aqui entre esses dois. Então o que vai acontecer no nagano lá? Esse dente superior vai se afastar em função do próprio giro, né? E esse dente inferior ainda não tocou o próximo dente. Então vejam que existe uma folga entre os dois dentes, considerando que nós estamos falando de um movimento contínuo. Então, assim que esse movimento continua, há o impacto desse dente de baixo aqui e aí passa a transferir força. Então, esse impacto é aquele ruído que nós ouvimos, ou seja, há, em termos gerais, uma folga aqui, ó, entre os dentes. Então eles não estão encaixados perfeitamente de modo que possa ser transferido o movimento de uma das engrenagens através dos dois dentes simultaneamente. Muito bem, pessoal, então foi possível aí constatar, né, a origem desse ruído. Então quem tem entorno nagano já sabe que vai ter que conviver com essa chateação aí, mas acaba se acostumando, né? Então aparentemente não se trata de nada tão grave que possa impedir o bom funcionamento do torno. Existem os prós e os contras, né? Esse torno é muito bem acabado. Nós, em algum momento nos vídeos por aí, numa live que nós fizemos também, né, a respeito, foi falado das características construtivas aí do nagano, né? E ele é um torno muito bem acabado, caprichado, mas existe aí alguns probleminhas também, não é só pontos positivos, né? Um ponto negativo importante é esse ruído, né? Mas em termos funcionais, pelo pouco que eu conheço, ele não vai interferir no funcionamento do torno. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa abordagem, e quem não for inscrito, que está chegando agora no canal, esse é o canal Oficina Terapia, um canal para amadores assim como eu, e que gostam desse universo do faça você mesmo. Então já peço que você se inscreva, então deixe seu like, é uma forma de reconhecimento desse nosso trabalho. Se você também quiser contribuir com o canal, para quem está assistindo esse vídeo no computador, tem um botão novo aí chamado aplaudir. Lá você pode clicar e escolher uma forma aí de contribuir aqui com o canal. Então a montagem aqui final, pessoal, vai ficar para outra ocasião em outros vídeos. Vamos ter uma série aí bem grande de vídeos a respeito da montagem aqui desse torno nagano, ok? Obrigado por assistir, comenta aí, deixa seus comentários, vai ser bem bacana, eu leio todos os comentários e no caso de dúvidas terei o maior prazer em responder. Falou? Valeu, pessoal, tchau!